Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Trader do Violino falando. Hoje nós tivemos um dia fantástico e eu gostaria de perguntar para você como foi o teu dia. Se você operou, quais foram os ativos aí que você teve o privilégio de estar negociando? Foi um dia positivo? Foi um dia negativo? Como é que anda aí o teu plano de trader? Como é que anda a tua gestão de risco? Gente, estou iniciando esse vídeo com o intuito de estar compartilhando com vocês a minha rotina. Nesse vídeo eu faço uma autoanálise, um estudo rápido de meus acertos, de meus erros, e a ideia aqui é conseguir estar compartilhando com você nesse processo contínuo de aprendizado a nossa evolução como trader. E você aí que está do outro lado, você pode estar olhando para mim, verificando como é que eu faço as minhas análises, como é que eu posiciono as minhas entradas, os meus stops, como é a minha gestão de risco e está tirando algo proveitoso aí para você que opera, tá bom? Se você não opera, é uma oportunidade de você estar vendo como é que um trader ele atua no mercado para se manter vivo. Como diz Warren Buffett, se mantenha vivo, esteja vivo no mercado. Gente, sem mais delongas, o vídeo hoje vai ser um vídeo bem objetivo, vai ser um vídeo aí bem curto, tá? Então, nós não iremos nos estender por muito tempo. Então, por gentileza, se você ainda não deixou o seu joinha e nem se inscreveu no nosso canal, por favor, se esse conteúdo é interessante para você, se esse conteúdo é relevante para você, se inscreva no nosso canal, apoie essa comunidade, tá legal? Vamos iniciar aí a nossa análise de operação. Nesse momento eram 10 horas e 29 minutos. Eu estava aí esperando a abertura do mercado, tá, gente? É na abertura do mercado onde as grandes oportunidades elas aparecem. Em alguns momentos eu sou um pouco mais paciente, então eu espero um pouco mais. Porém, dependendo da ocasião, após a abertura, se eu identificar oportunidades, eu estarei executando as minhas ordens, as minhas entradas, tá? Então o mercado ele nunca é o mesmo, tá? O que nós fizemos ontem, hoje, claro que tentaremos aí manter a nossa gestão de risco para se manter vivo, porém, as oportunidades, muitas das vezes, elas são outras. Bom, nesse momento, eu estou verificando se porventura o mercado fizesse esse rompimento e se eu entraria ali comprado, tá? E se porventura entrasse comprado, muito provavelmente seria apenas com um contrato, pois eu iria querer sentir o mercado para saber se o mercado realmente estaria hoje mais comprador. Bom, nesse momento eu estou percebendo que está ocorrendo aí um fluxo de venda interessante. Então, sem perder tempo, eu vou estar executando as minhas entradas. Observe com quantos contratos eu vou entrar nessa operação. Olha aí, abri 5 contratos de venda, tá? Vamos ver como eu me comportei nesta operação, tá? Foram 5 contratozinhos de venda. Essa operação ela não foi uma operação longa. Eu busquei ser bem objetivo nela. Eu fiz essa entrada aí às 10h30 e a minha saída vai ser aí às 10h31. Gente, o motivo pelo qual eu saí rápido dessa operação, já quero compartilhar com vocês, é porque visualmente, pela minha experiência, eu identifiquei que essa era uma região ao qual o mercado ele poderia corrigir ou até mesmo voltar a subir, tá? Então, como eu já tinha feito aí um lucro bacana, eu decido não perder tempo, tá? Às 10 horas e 31 minutos e 57 segundos, eu decido estar encerrando aí essa operação para se aproximar ainda mais da minha meta do dia. Nesse momento eu estou sendo paciente, percebam que eu já ajustei o meu stop, ele está ali na região dos 242, 23.242. Eu sabia que se o mercado ele passasse da região dos 23.230, ele certamente pegaria o meu stop, tá? Então eu diria que é um stop bem posicionado. Percebam que, sem perder tempo, eu decidi encerrar essa operação, pois o mercado tinha chegado aí nessa região dos 200, que é a região do bola-bola. Então eu decidi simplesmente encerrar essa operação, pois eu sabia que é uma região onde o interesse comprador normalmente ele tende a aparecer, é uma região muito brigada. Então eu preferi colocar essa grana aí no bolso, tá? Para me aproximar um pouco mais da minha meta do dia, que era US$ 400. Esse indicador, pessoal, que eu utilizo, que é o Ishimoku, ele é um indicador que normalmente nessas extremidades das nuvens, são extremidades onde ele vai mostrar aonde é uma região que existe um interesse comprador ou vendedor, ou seja, seriam regiões seja de suporte, seja região de resistência, tá? Ou seja, um princípio bem básico, mas é algo que funciona, tá, gente? O simples, ele funciona.
Olha só o que é que vai acontecer no mercado. Isso aí vai ser bem legal. Foi um sinal que hoje, graças a Deus, a plataforma não travou, não me deu trabalho. Então, um sinal de que hoje eu estava aí bem alinhado, tá, com aquilo que eu estava visualizando aí no mercado, seja na parte do fluxo, seja na parte gráfica, tá? E principalmente ali do lado, meu povo. Principalmente ali nas ações, que elas que nos auxiliam a se contextualizar no mercado e entender o porquê que o mercado está subindo ou está caindo, tá? Os compradores batendo nessa região e vamos ver como os vendedores vão se comportar. Gente, é muito importante, tá? A gente fazer estudos, marcações. Somente dessa forma é que a gente vai conseguir performar melhor. Essas marcações que eu faço, elas me ajudam muito, tá? Já tive alguns colegas traders que já me perguntaram se essas marcações não me atrapalhavam visualmente, mas eu confesso para vocês que elas mais me ajudam do que atrapalham, tá? Para mim, elas são cruciais, elas são importantíssimas, elas são a minha base, tá? Se eu remover o gráfico se eu remover o indicador do Ishimoku, tudo bem. Agora, se eu remover as minhas marcações, aí já eu vou sentir um pouco. As marcações para mim nada mais são do que os estudos que eu faço das regiões que eu acredito que vai ter ali um movimento de oportunidade. E a briga é grande, gente. Olha só essa briga aí. Olha como o mercado está se comportando nessa região. Por isso que eu preferi pular fora, tá? Porque para mim era uma região assim muito indecisa, tá? Tudo poderia acontecer aí. Inclusive o mercado ficar mastigando nessa região e não ir para nenhum lugar. Então eu preferi quando eu vi que o mercado chegou numa região boa para mim, que eu julguei boa, eu falei não, vou colocar essa grana aqui no bolso e esperar a próxima oportunidade. Se fosse em outros momentos, pessoal, eu teria segurado mais, tá? Essa operação. Eu teria segurado mais, teria sido um pouco mais paciente, mas eu preferi hoje, pelo que eu estava vendo, eu preferi colocar aquela grana no bolso e esperar uma outra oportunidade. Afinal, eram 10 horas e 34 minutos. Então, eu acreditava que o mercado ele ainda iria estar mostrando o caminho que ele iria estar seguindo nesse primeiro momento. E percebam o seguinte: se eu não tivesse encerrado aquela operação a princípio, eu poderia aí ter tido uma possibilidade de sair sem nada, se eu tivesse travado no 0 a 0, tá? Tivesse sido apressado em travar o stop gain, eu teria tido a oportunidade de sair sem nada e talvez, dependendo, né, da ocasião, eu teria até sido estopado ali. Então, percebam que ter encerrado aquela operação ali naquele fundo foi algo bem positivo. Nesse momento, pessoal, eu fiquei pensando assim em vender. Confesso para vocês, pois chegou no meu preço de entrada, o preço lá onde eu tinha executado a minha primeira venda, tá? Eu confesso para vocês que eu cogitei aí essa possibilidade de ter vendido, mas eu não executei aí essa ideia e foi uma falha. Se eu tivesse executado essa venda ali naquela região, quando ele bateu ali próximo aos 230 e eu percebi que ele perdeu aqui os 230, chegou ali nos 228, ó, percebam que o preço, os compradores eles tentam empurrar lá para o 230, mas os vendedores, ó, simplesmente não deixam o preço se aproximar daquela região. Isso significava dizer que o interesse vendedor neste momento estava sendo muito mais forte. Dava para ter vendido tranquilamente aí, pessoal, mas como eu falei para vocês, essa região é uma região assim para mim bem nebulosa, né? Não é à toa que tem até a nuvem aí, é uma região perigosa. É uma região perigosa, então eu fiquei um pouco com o pé atrás, tá? Para executar essa operação de venda, eu não estava me sentindo confortável e quando eu não me sinto confortável numa operação, eu prefiro esperar mais um pouco, tá? Prefiro ser paciente. E a briga continua, né? A briga continua. Os compradores tentam levar o preço para cima, os vendedores vão lá e dão uma pasada bem pesada mesmo, né? Olha só que interessante. O que eu posso identificar logo de cara é isso, pessoal. Foi uma oportunidade de vender nessa região aí dos 230, um pouco abaixo dela, o stop ficaria acima dessa região, mas eu não tive aí essa atitude positiva de estar executando aí essa venda próxima a essa região. Seria uma venda interessante, pois estamos vendo que os compradores estão tentando aí reagir, mas eles estão enfrentando muita dificuldade. Isso graficamente, visualmente, olhando ali para o fluxo,
a gente identifica ali que toda vez que o preço ele tenta se aproximar dessa região dos 230, os vendedores eles já entram executando aí vendas significativas, tentando aí empurrar o preço para baixo. É um grande jogo de paciência, viu, pessoal? É um grande jogo de paciência. A gente não pode, de forma apressada, querer estar clicando direto, né? Tem que saber esperar. Tem que saber esperar e esperar o momento certo para fazer uma boa entrada. E eu já aproveito para pedir para vocês, pessoal, compartilhem comigo como foi o teu dia. Se você opera em alguma mesa proprietária, se você opera capital próprio, como vocês sabem aqui no nosso canal, neste momento eu estou operando aqui através da Ilus Trading, tá? Então, estou operando em mesa proprietária, assim como também opero na FTMO, tá? Mas nesse primeiro momento eu estou dando uma atenção especial aí à Ilus Trading. Como eu já compartilhei com vocês, eu gostei muito dessa plataforma da Black Arrow. Para mim é uma plataforma que possui muitos elementos, muitas informações que são necessárias para o nosso dia a dia, para que consigamos performar melhor. Olha que legal, o mercado bateu lá novamente, ó, na região dos 230, e os vendedores eles começam a empurrar. Então nesse momento aí eu estava aguardando, né? Talvez o motivo pelo qual eu não decidi estar vendendo nessa região, talvez tenha sido porque eu acreditava que havia uma possibilidade, caso o mercado ele viesse a ganhar essa região, de o preço continuar subindo, né? Então, certamente isso deve ter me influenciado inconscientemente, certamente. Foi o famoso viés. Olha só, o preço chega lá a bater nos 235, mais uma vez, e vamos ver como é que o mercado vai se comportar nessa região. Percebam que eu não fui apressado, né? Não quis executar a ordem de compra sem uma confirmação exata de que o interesse comprador estava forte na região. Eu soube saber esperar, ter paciência e valeu muito a pena. De cara, o que eu já identifico é isso, pessoal. Foi uma região que, como os compradores não estavam conseguindo passar dela, era uma região que eu poderia ter arriscado aí mais uma venda. E colocado stop lá na região ali dos 23.241. Um stop posicionado ali seria um bom stop. O objetivo aqui não é passar o dia todo operando, pessoal. O objetivo é bater meta e pular fora. O que me levou a escolher essa profissão foi justamente por conta dessa liberdade que o mercado nos dá. Qual outro trabalho no mundo a gente consegue aí trabalhar 1, 2 horas por dia e fazer uma grana que muitas das vezes excede a um salário mínimo no mês, né? No dia, né? Às vezes fazemos um salário mínimo em um dia. Então, cada vez mais eu tenho buscado trabalhar de forma profissional, sabendo que eu não posso brincar com isso aqui, não posso querer porque gosto de gráfico, porque gosto do mercado, ou gosto de fluxo, querer passar horas e horas em frente ao computador. Teve um dia desses aí que eu passei 3 horas e foi horrível, terrível, né? Para mim. Para mim foi terrível, né? Quanto mais quem precisa passar aí 8 horas, é, 8, 10 horas em uma empresa, né? Se não gostar do que faz, é complicado. E mesmo gostando, ainda se torna cansativo, né? Porque uma coisa eu posso falar para vocês: mercado financeiro, para mim, é uma paixão. É algo que eu gosto, eu me sinto bem fazendo o que eu faço. E olha que interessante, mais uma vez aí, os vendedores entraram forte nessa região. Mas percebam que apesar de entrar forte, o fluxo não está vindo aí de uma vez afundando o pé na jaca. Nesse momento eu confesso para vocês que eu pensei em comprar, viu? Nesse momento eu pensei em comprar. Eu estava cogitando aí a possibilidade de executar uma ordem de compra, mas, mais uma vez, eu decidi ser paciente. Por que eu estava pensando em comprar? Porque eu acreditava que o mercado poderia ir lá buscar novamente a região dos 230, mas ainda bem que eu soube esperar. E a briga, forte. Olha só, como eu disse para vocês, estou sendo bem sincero. Nesse momento, eu pensei em comprar. Pensei, bem antes, né? Naquele momento lá, eu pensei em comprar. E se tivesse executado a ordem de compra, quando esse fluxo comprador ele bateu, certamente talvez eu tivesse me motivado a querer permanecer nessa operação. Porém, uma coisa que eu estou buscando trabalhar bastante em mim, e isso está surtindo um efeito positivo,
E eu aproveito, tá, para já compartilhar com você. Eu faço as minhas marcações, não é só para deixar elas no gráfico, não é porque eu acho bonitinho a corzinha azul, amarelo e vermelho não, tá? Essas regiões onde eu coloco a corzinha azul são regiões aonde eu quero botar o meu stop acima ou abaixo delas. Então eu busco fazer entradas normalmente a favor dessas regiões, tá? Normalmente a favor dessas regiões. Percebam que a primeira venda aí que eu executei essa venda e o stop estava onde? O stop estava acima do meu estudo, o stop estava acima da minha marcação, tá? Justamente por quê? Porque eu havia feito um estudo, identificado que essa região é uma região forte, que para o mercado poder passar dela, teria que vir um fluxo comprador muito intenso. Então, normalmente quando eu executo operações fora dessas regiões, eu tomo stop. Isso é um fato. Isso já aconteceu várias vezes e eu preciso compartilhar com vocês. Então, ultimamente eu tenho buscado ser mais paciente para fazer ali as minhas entradas, olhando para o estudo que eu fiz em tela, para que ambos pudessem aí confluir e certamente eu poder ter um posicionamento mais assertivo. E aí, tá gostando do vídeo? Tá podendo aí ter a oportunidade de aprender um pouco comigo? O meu estilo aqui de diário de trader te inspira? Então, por gentileza, compartilha com alguém, curta esse vídeo, deixa um comentário. Vai ser muito importante para mim poder estar recebendo aí o teu feedback. Você não imagina quanto eu fico feliz quando alguém interage comigo, deixa um comentário, tá? É um sinal de que alguém está aí reconhecendo o nosso trabalho. E mais uma vez eu falo para vocês, é um grande jogo de paciência. Nesse momento nós temos que nos despir de toda a ansiedade. Nesse momento a nossa mente precisa estar bem leve, para que nenhuma entrada seja executada de forma emotiva. A ansiedade nesse momento mais atrapalha do que ajuda. Nossa, cara, eu fico feliz de poder ver isso, viu? Perceber que eu fui bem paciente mesmo, para não fazer nada errado e sair fora do meu trader, do meu plano de trader. E pouco a pouco a gente vai começando a perceber aí uma definição, né? Mercado aos poucos, os vendedores vão cada vez mais empurrando para baixo. Por isso que eu já reconheço logo de cara, aquela região ali dos 230 foi uma região que eu poderia ter executado mais uma venda, né? Lembrando que eu vendi ali naquela região, tá, pessoal? Eu vendi naquela região. Olha só, vou até olhar aqui para poder compartilhar com vocês qual foi a região certinha aqui que eu executei a minha ordem de venda. Olha só, a minha venda, vamos ver onde foi executada. Só um segundo, por favor. Gente, a minha venda, ela foi executada na região dos 23.225. Ou seja, na perca dos 30 ali, eu já entrei. Olha aí o mercado indo. E a minha saída foi nos 201. Foram 25 pontos aí praticamente. 25 pontinhos. E o mercado indo embora, gente. O mercado indo embora. Como eu disse para vocês, a região ali dos 23.230 foi excelente, viu? Foi excelente. Uma região que dava para ter feito mais uma venda e dava para ter saído dessa operação até mais cedo, né? Neste momento, quando eu percebo que o mercado ele está se aproximando ali da minha região dos 23.160, então eu já começo a ficar atento a essa região. Tá? Eu já tinha analisado, olhado, feito ali uma análise bem horizontal e percebido, olha só, eu começo a dar uma puxada no gráfico, começo a verificar aonde o preço ele já tinha batido, aonde já tinha entrado o interesse comprador, né? Então eu começo a ficar atento nessa região para não cair em nenhuma pegadinha, pois se eu não vendi lá nos 230, por que eu vou vender agora aí nessa região? Vender aí era pedir para ficar preso na operação e de repente tomar até stop.
Isso é algo que eu tô tomando muito cuidado, pessoal. Estou tomando muito cuidado, tá? Existia a possibilidade de eu encerrar o meu dia aí. Se eu percebesse que o mercado não estava legal, que a oportunidade não estava tão clara, eu poderia até ter encerrado a oportunidade, encerrado os traders, né? Melhor dizendo, porque tem momentos que o mercado ele fica muito devagar, né? E olha só, vou estar realizando a minha segunda operação. Vou estar realizando a minha segunda operação daqui a pouco. Fiquem comigo aí para vocês verem com quantos contratos eu entrei e se essa minha operação, se ela foi positiva ou se foi negativa. O mercado segurando nessa região aí dos 170. Olha que legal, percebam que o meu stop, ele estava onde? Se eu fosse entrar, estaria abaixo dos 160. Por quê? Porque se o mercado rompesse os 160, seria a confirmação de que ele havia perdido 70, tá? Quando nesse momento eu percebi que ele bateu ali nos 170, veio, aos poucos estava vindo um fluxo comprador. Começa a perceber que algumas ações estavam aos poucos dando uma melhorada, a Nvidia estava segurando as pontas ainda aí. E não é porque o mercado chegou na minha região que eu vou entrar de todo jeito, não. Eu tenho que sentir o fluxo, tá? Nesse momento aí eu vejo que o mercado ganhou os 80, né? Ele foi lá nos 70, ganhou os 80, chegou nos 60, para melhor dizendo, né? E aí eu decido executar a minha ordem de compra. Poderia ter comprado um pouco mais abaixo, né? Poderia ter comprado um pouquinho mais abaixo. Poderia ter comprado ali na região ali dos 165, ter colocado esse stop até abaixo dos 150. Não teria sido ruim, não. Se o mercado perdesse os 160, eu teria a oportunidade de pular fora da operação. Então, de cara, a gente já identifica que nós tivemos aí duas oportunidades boas, né? Lá nos 230, lá em cima. Não posso me esquecer da primeira oportunidade, que eu já entrei vendido, né? Então, se o stop tivesse um pouco mais posicionado. E tivemos essa oportunidade aí de ter feito uma compra melhor, próxima ali dos 160. Foi um outro ponto que eu preciso estar analisando. Nesse momento, pessoal, o meu foco é só um, né? Analisar se o interesse comprador estava permanecendo. Olha só, percebam que o fluxo de compra ele vai entrando pouco a pouco. E o meu foco também estava em bater aí a minha meta, né? Faltava muito pouco para mim bater a minha meta. Então eu, embora tenha colocado ali o meu alvo de gain lá em cima, coloquei ele lá na região dos 23.240, mas o que eu estava dizendo aqui para o meu subconsciente era, olha, chegou na tua meta, pula fora. Olha só, eu percebi que o mercado chegou. Ele normalmente indica que aquela região é uma região de forte resistência, tá? O preço está subindo, bateu lá naquela resistência, que era um suporte, agora é resistência. Então, naquela região, normalmente é uma região que existe o interesse dos vendedores. E aí é uma região perigosa, é uma região delicada, né? Uma região delicada, e a gente não pode estar perdendo tempo. Nesse momento, pessoal, eu fiz ali, para não correr o risco de abrir nenhuma outra operação, né? Eu já vou mudando ali para minha conta demonstrativa, contazinha de teste, então já tiro da Illustrator e já mudo ali para a contazinha demonstrativa, para caso eu quisesse continuar fazendo alguma operação para cada vez mais aprimorar o meu tempo de tela, eu faria na conta demonstrativa, não faria na conta da Illustrator, tá? Mas eu vou dizer para vocês, ao perceber que eu tinha batido aí a minha meta cedo, o mercado abriu 10h30, 10h50 eu já estava fora, então eu simplesmente pensei comigo, poxa, sabe de uma coisa? Por hoje é só. Não vou ficar mais dando bobeira não. Olha aí, duas operações, duas entradas, foram aí duas entradas e nós tivemos aí duas oportunidades de lucros que nos auxiliaram a bater nossa meta. Gente, muito obrigado a você que esteve com a gente até o presente momento. Olha que legal, o mercado ele volta, então nossa saída foi uma saída muito precisa. Quero agradecer a você que esteve comigo até aqui. Eu espero que você tenha tido a oportunidade de refletir um pouco mais sobre as suas operações e que esse meu diário de trader, tá? Que eu fiz aqui em conjunto com vocês, compartilhando conhecimento, essas ideias, possa ter te inspirado a buscar ser melhor no teu dia a dia, tá?
Um forte abraço e que Deus ele continue iluminando e abençoando aí as nossas vidas nos nossos traders e negociações. Gente, até o próximo vídeo, viu? Forte abraço e Deus abençoe cada um.